amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, divinos e onipresentes. Como eu tinha prometido, eu queria muito, e isso é um desejo muito antigo meu, de iniciar o estudo das cartas de Cristo, né? Mas eu quero começar de uma forma bem minuciosa com vocês, porque pelo seguinte fato. Quando eu estudei as cartas de Cristo, a gente estuda meio que quando a gente gosta muito de um livro, de algo, a gente estuda muito correndo, né? Então eu quero pegar desde o início da introdução, eu vou falar sobre tudo, desde o início das cartas de Cristo, né? Pra gente trazer para vocês, pra gente elucidar tudo que foi dito desde o início do canal que transcreveu, que trouxe, né, através de uma pessoa que vieram as cartas de Cristo. Vocês vão entender quando eu começar o texto. Eu vou conseguir colocar na tela também o texto para vocês acompanhando comigo, então vai ser bem legal. Quem tiver em mãos as cartas de Cristo e quiser acompanhar, é muito legal. Ia ser muito interessante, porque eu quero fazer um estudo profundo, tá? Então eu quero que vocês tem até uma meditação para ser feita, tudo, mas a gente vai com calma, tá? Primeiro eu vou iniciar esse primeiro vídeo, tá? Que vai ser a introdução, depois eu vou falar sobre o prefácio e sobre o sumário. Isso vai ser no primeiro vídeo, tá bom? E a gente vai seguindo nos outros. Aí eu vou falar sobre as orações, sobre a meditação, e aí a gente vai entrar nas cartas de Cristo mesmo, tá? Certo? Então assim, eu vou lendo, vai ser um estudo mesmo, profundo, tá? Eu quero agradecer, primeiramente, a Almenara Editorial. Por quê? Porque eu mandei e-mail para eles, eles estão prontamente, tão solícitos, me deram as diretrizes de como fazer, né? Então eu tenho que colocar os créditos, porque o livro é da Almenara Editorial, né? Ela foi trazida e editada por ele, né, por essa editora da Almenara. E também, para quem ainda não conhece as cartas de Cristo e quer de repente aprofundar, vocês podem entrar. Vou deixar na descrição tudo direitinho, tá? Tanto da Almenara, fazendo os créditos devidos, quanto o site, que é cartasdecristobrasil.com.br, né, onde você pode baixar de forma gratuita. Claro, você pode comprar o livro. Tem pessoas que não gostam do PDF, de ficar lendo, né, no computador. Mas vocês podem baixar. Tá? Então fica as dicas. Tem o livro, vocês podem comprar, né, pela Almenara. E também tem os PDFs que estão separadinhos por cartas. Tá? As cartas de Cristo são 9 cartas. Nós vamos falando uma por uma no decorrer, tá certo? Isso já era um projeto meu, uma coisa que eu queria muito fazer um trabalho desse, tá? Então assim, nós vamos trabalhar bem forte, bem profundo, tá bom? Deixa eu voltar aqui a introdução. Ó, ele diz, quando eu digo ele, eu digo Jesus Cristo, tá? Eu vim para retificar as interpretações errôneas que foram feitas a partir dos meus ensinamentos, quando eu era conhecido como Jesus na Palestina há 2000 anos. Ele também diz, em vista das pessoas que se encontrarem no limiar de uma crise mundial de enormes proporções, é vital para a sobrevivência que eu, o Cristo, possa alcançar todos aqueles a quem queiram escutar. Você pouco sabe a respeito dos verdadeiros processos da criação, nos quais você mesmo tem papel principal. Olha que fantástico! Jesus nos diz que nós, ele está falando conosco, né? Nós temos um papel principal, primordial aí na criação. Entende? É imperativo que os entenda suficientemente bem para que seja capaz de tomar parte na implementação de uma visão mais elevada para toda a humanidade. É impossível, na minha consciência espiritual,
tomaram uma forma humana. Então, assim, ele diz aqui que é impossível, no grau de evolução que ele está agora, impossível dele se materializar de novo, dele vir a encarnar. Entende? Pelo menos em carne, né? Aí vocês tiram as conclusões de vocês. Perfeito? Para poder falar diretamente a você, ou a vocês, né? Que ele diz em primeira pessoa aí, desprogramei e preparei uma mente receptiva e obediente para receber a minha verdade e transcrevê-la em palavras. Ela é meu canal. E aí, na introdução, como vocês podem ver aqui, o canal também fala, né? Ela não vai dizer quem é essa pessoa, ela não se identifica, quem escreveu as cartas, porque o propósito, vocês vão ver no texto, é que as cartas se proliferem e que a gente faça o estudo delas por elas mesmas, e não por uma pessoa. Aí você vê o grau de comprometimento que a pessoa não ganhou fama, não ganhou nada com isso, entendem? Então, olha a importância da mensagem. Claro, cada um, no seu nível intelectual, vai tirar suas próprias conclusões. Vocês podem não concordar com muita coisa aqui. Vocês podem concordar em muito. Então, assim, é um estudo, tá? E vocês têm que fazer questionamentos. É real, não é real? O que isso, dentro da mente de vocês, né, faz sentido? O que faz sentido? Perfeito? O canal diz... que é a pessoa que psicografou, vamos dizer assim, né? Antes de ler as cartas de Cristo, você pode querer saber como se passou este exercício espiritual de transmissão de consciência, o trabalho de preparação para que eu pudesse me tornar o canal de Cristo. Começou há 40 anos, quando eu, como comprometida cristã, encontrei-me em atrozes dificuldades como fazendeira. Então era uma fazendeira. Tem aí, ela dá alguns detalhes só, tá? Ao pedir a ajuda do Cristo, uma vigorosa e inesperada resposta me levou a reexaminar e descartar todos os dogmas religiosos. O esclarecimento veio depois, seguido de uma clara condução para novos caminhos de trabalho e estudo. Montei um negócio que rendeu bons frutos, no qual lidava com pessoas. Durante 7 anos desfrutei do sucesso e de muita felicidade. Para crescer na compreensão espiritual, logo passei por diversas experiências humanas, muito traumáticas. Após muito sofrimento, e de forma dolorosa aprendi suas lições e transcendi espiritualmente. Uma noite, em resposta a uma prece pedindo orientação, a presença de Cristo se tornou realidade e me deu prova irrefutável da sua identidade. Ou seja, ele se mostrou a ela, né, de uma forma que ela não tinha dúvida, de forma tal que ela não tinha dúvidas, né? Ele falou comigo por 1 hora, enviando fortes ondas de amor cósmico através do meu corpo e me deu uma breve descrição do ensinamento que iria receber e do que finalmente realizaria. 2 semanas depois, ele me conduziu por meio de uma experiência transcendental de união consciente com Deus. Eu me tornei curadora e o instrumento de algumas curas instantâneas. Olha que fantástico. Entre os anos de 1966 e 1978, no importante ponto da minha vida, diz o canal, em resposta aos meus questionamentos, Cristo instruiu-me nos princípios científico-espirituais, agora explicados por ele em suas cartas. Em 1975, experimentei uma noite de visões, descrevendo eventos desde 83 até 1994, os quais todos aconteceram de fato. Eu estava novamente sendo avisada que haveria mais trabalho para fazer no futuro.
Após muitas e variadas adversidades, sempre aliviadas pela minha forte conexão com Cristo e minha profunda compreensão e experiência pessoal da primeira causa, fui trazida para o meu lar atual. Ou seja, ela estava morando num ponto e ela passou a morar em outro, né? Ela praticamente se isolou do mundo, tá? Nós vamos ver. Aqui, nos últimos 20 anos, tenho vivido uma vida cada vez mais solitária. Algumas vezes num contato e próximo com Cristo, e em outras vezes afastada para reforçar a minha fé. E paciência. E nos períodos de aridez espiritual. Nos últimos 4 anos fui conduzida por uma purificação mental e emocional, atingindo o meu objetivo de perfeito estado de paz e alegria interior. Cristo me fez viver num processo gradual, mas muito claro de refinamento. Ou seja, é um processo que ela tinha que passar, né? É um aprendizado, uma pessoa humana vivendo na terceira dimensão, recebendo uma mensagem de Jesus, que está no alto, que está num grau muito maior. Tanto, claro, houve o esforço dele, um certo... Ele teve que baixar suas frequências para conseguir trazer a mensagem a ela, né? Quando perfeitamente vazia do meu eu, maleável e receptiva, a voz começou a ditar. Então assim, foram muitos anos de preparação, né? A voz começou a ditar e as cartas começaram a tomar forma. Estas cartas são inteiramente obra de Cristo. Nada nelas tem origem em outra literatura, embora nos últimos anos certos escritores tenham obviamente tirado grande parte de suas inspirações da radiação da verdade, da consciência de Cristo. Todos aqueles que estão em harmonia com sua consciência são grandemente abençoados. Eu sou meramente o canal, nada mais. Entenderam? Então, ela simplesmente trouxe a mensagem. Ela não usufruiu de nada disso. Ela não ganha dinheiro com as cartas de Cristo, com a venda de todo o material. Entende? Já era uma pessoa que já tinha ali todo o seu nível profissional, já trabalhava, tinha seus negócios, certo? E ela não fez uso de dinheiro. Isso aqui é meramente uma instrução de Cristo. E aí vocês vão tirando as suas conclusões. É claro, se acreditam ou não acreditam. Eu acho que tem que questionar, né? Poxa, até onde isso é verdade? O que é verdade? O que não é verdade? Né? O que nós estamos trazendo aqui é um trabalho, né? Simplesmente um estudo profundo desta literatura. Perfeito? Se concordam ou discordam, aí vai do inconsciente, do consciente de cada um, né? Do seu nível de intelecto. Perfeito? Bom, vamos ao prefácio. Vamos descobrir o porquê Jesus trouxe essa literatura. Em primeiro lugar, isso Cristo dizendo, tá? Gostaria de explicar o motivo pelo qual utilizei a palavra canal. Desculpem. Quem está dizendo é o canal mesmo, tá? Em primeiro lugar, gostaria de explicar o motivo pelo qual utilizei a palavra canal em lugar do meu nome real. Nunca tive a mínima dúvida, enquanto escrevia as cartas, de que elas emanavam do Cristo. Ela tinha uma certeza. Algo, com certeza, é óbvio, Jesus operou milagres nela para que ela entendesse que era Ele, e não ou seu próprio consciente ou inconsciente, né, pregando peças nela. Perfeito? Descrevi as razões pelas quais me sentia tão segura a respeito disso em minha curta biografia.
Enquanto estas cartas estavam sendo escritas, foi-me dito claramente para permanecer anônima, pois as cartas de Cristo deveriam destacar-se por si próprias. As pessoas devem decidir por elas mesmas se as cartas soam como verdadeiras ou se sentem que são falsas. Viram tudo que eu falei? Então ela te dá esta opção, né? Ela te deixa livre para raciocinar se você acredita ou não acredita. Ok? Apenas escrevi o que recebi. Gostaria de tentar levá-las a público para que sejam minuciosamente examinadas. Ou seja, e seja o que for que acontecer depois disso, ficará apenas entre o leitor das cartas, nós, vocês, e a consciência crística. O Cristo prometeu nas cartas que um elo se formaria entre a mente do leitor e a mente crística. Olha que fantástico! E que se receberia ajuda no profundo significado oculto por trás das palavras. Muitas pessoas relataram terem experimentado este contato. Muitas estão conscientes do fluxo desta nova compreensão. Por isso, como não tem importância o nome de uma secretária em uma transação de negócios, o meu nome e a minha identidade também não são importantes. Percebem? No espiritismo muito se fala, os espíritas, na Umbanda, que não importa quem está trazendo a mensagem, e sim a mensagem em si. É isso que é o importante. Estão vendo o grau, né? Como aí a gente pode começar a acreditar, a começar a desvendar, né? O que é verdadeiramente importante é se o leitor pode sentir que este é o Cristo autêntico. Olha a preocupação dela, entendeu? Do canal. Que ascendeu em consciência espiritual até os portais do equilíbrio, enquanto ainda retém a sua individualidade. Para permanecer em contato com o mundo individual, né? Em segundo lugar, tem havido discussões de opinião em relação à formatação por vezes estranhas das cartas. Vocês vão ver aqui, porque como eu vou colocar o texto, vocês vão ver que a formatação, ela não é, ela muda as formatações de um livro normal. Como está aqui no texto aqui, ela começa a mudar as formatações, tá? Gostaria de explicar, diz ela, que enquanto Cristo impregnava minha mente com as suas palavras e imagens, era necessário para mim construir em palavras o que eu via. Eu também sentia até certo ponto as emoções que Cristo sentiu. Quando passou pelos eventos que descrevia, voltando às vibrações daquela época, Cristo entrou naqueles tempos e os transmitiu por meio de sua mente, da mente da escritora, do canal, tá? Não haveria modo de descrever as cartas com as letras normais, ou usando apenas o itálico. Frequentemente, quando uma nova e maravilhosa percepção entrava em minha mente, diz ela, eu me perguntava, como eu posso transmitir isso? Então ela havia uma preocupação. Como é que ela podia transcrever a emoção que Cristo estava passando para ela? Entende? Você saberá a que me refiro quando ler as cartas. Vocês vão ver aqui no corpo do texto. E quem também tiver com o PDF em mãos e estiver acompanhando, seria fantástico, tá? Se vocês fizessem isso, ok? E assim, para indicar que alguma poderosa afirmação vinha da mente do Cristo, para a minha, usei letras itálicas em negritos ou maiúsculas. Algumas pessoas têm se queixado de que este formato pouco convencional interfere no fluxo da leitura. Mas este é exatamente o ponto. Essas cartas não se destinam apenas a serem lidas. Olha só que fantástico.
há que se ponderar a respeito delas. E isso significa que é preciso parar nas palavras. Ou seja, precisamos prestar atenção. Lembra de quando a gente fala assim, ó, prestar atenção, presta atenção nas entrelinhas, né? Então ela quis frisar tanto quando a mensagem é muito importante. Perfeito? Há que se ponderar, então, a respeito delas. Isso significa que é preciso parar nas palavras, que seguram o fluxo da leitura e pensar a respeito do que elas estão tentando transmitir. Você deve lembrar a todo momento que quando Cristo tenta alcançar na sua inteligência humana, ele está relatando verdades que vão muito além da sua própria experiência de vida neste mundo. Você tem que entrar na dimensão do infinito para tentar entender o que está sendo dito. E então, se você gastar meia hora ponderando sobre um parágrafo com formatação estranha, será meia hora bem gasta, se gradualmente a sua mente for se abrindo para novas possibilidades. Entendem? Que estão além do seu pensamento atual. Enquanto você estiver expandindo a sua consciência para alcançar a consciência crística e pedir por iluminação, isto seguramente lhes será dado. Não necessariamente naquele momento, mas talvez zapt, como ela diz aqui no texto, né? Quando menos estiver esperando por isto, a resposta virá como um raio de luz na sua mente, né? E será que... e saberá que sim, é isto. Esta é a resposta verdadeira. Ou seja, como eu já li, eu vi que tem coisas que você fala, puxa, será que é isso mesmo que eu estou entendendo? Parece que eu não entendi bem. Então, às vezes você perde alguns minutos a mais ali tentando entender o texto. Percebem? E isso é em todas as cartas. Como eu mencionei, são 9 cartas. 9 cartas de Cristo sendo para que ele dê toda a orientação necessária. Percebe? Tá? E agora nós vamos ver no sumário, eu vou falar sobre apenas a primeira carta, que a gente vai começar. Quando a gente for falar sobre a segunda, eu volto no sumário e a gente relata sobre o que é. Tá? Na carta 1, Cristo fala de suas razões para ter retornado e ditar as cartas. Diz que a humanidade atrai suas próprias desgraças por meio de seus pensamentos e ações. Explica o porquê da sua verdadeira missão na Terra não ter sido registrada corretamente. Diz que não existe o pecado contra Deus. Olha, ele está desmistificando muita coisa. Entendem? Por isso que é tão importante, gente. Né? O que... Peraí, deixa eu ver onde eu parei. Tá. Diz que não existe o pecado contra Deus. E que nossa verdadeira fonte da existência não foi compreendida. Percebem? O que ele aprendeu e como conhecimento transformou de rebelde em um mestre e curador. Olha que fantástico. Vocês vão... eu tenho certeza, assim como eu, a emoção que eu tive quando eu conheci as cartas de Cristo, tudo aquilo que foi relatado por ele é fantástico. Vocês podem acreditar. Vocês vão ver junto comigo. Vem comigo nesse projeto, que vocês vão entender tudo o que vai se passar, né? Claro, nas outras cartas, como diz a carta 2, continua a história da sua vida na Terra. E o retorno com sua mãe para Nazaré, a recepção que teve, sua primeira cura em público e a tremenda reação, a escolha dos discípulos, seus verdadeiros ensinamentos. Eu já adianto que muito que foi colocado na Bíblia pelos próprios apóstolos foram colocados das formas que eles entendiam na época. E nem sempre da forma correta. Entendem, meus queridos?
nem sempre da forma correta. Olha só. E ele vem desmistificar. E aí ele vem trazer o real ensinamento. Certo? Por que que ele trouxe isso só agora? As cartas de Cristo, vou pegar depois a data para vocês direitinho, ela foi escrita no ano de 2000. Já fazem 21 anos. Certo? Então, olha só. O canal levou 40 anos. Depois eu vou pegar direitinho para vocês. Se eu estou enganado, não me falhe a memória. Quando ela começou, ela tinha 40 anos. O canal. Entende? Ela levou 40 anos. E com quase 80 aí, ela escreveu as cartas. Aí ela estava preparada. Né? Porque Jesus fez a limpeza do seu consciente, inconsciente e subconsciente, para que ela pudesse trazer de forma clara e perfeita os seus ensinamentos, o real ensinamento de Jesus. Entendem, meus queridos? Tá? Então eu peço a vocês que com muita paciência, eu vou só até aqui neste primeiro vídeo, neste primeiro episódio desta saga maravilhosa que vai ser as cartas de Cristo. Para quem já leu, quiser acompanhar e quiser deixar aí na descrição, olha, Fábio, eu acho isso, aquilo, conversa comigo, vamos interagir. Tem muitos estudiosos fazendo a leitura das cartas, tá, gente? Eu sou mais um. Mas você que não conhece ainda, vem comigo, estuda comigo, vocês vão ver a transformação que vocês vão ter na vida de vocês, tá? Quero mais uma vez agradecer a todos. Quero mais uma vez agradecer a Almenara Editorial, né? Muita gratidão por ter cedido, por ter dado as diretrizes, né? Ter concedido, né? Que eu pudesse fazer esse estudo aqui no YouTube, tá? Claro, eu vou postar em outros Facebook, vai ter outras plataformas, perfeito? Muita gratidão a vocês, muita gratidão também ao site Cartas de Cristo, né? Vou pôr aqui na tela para vocês poderem ver. Deixa eu ver se está aqui. Aqui em cima, tá vendo? Ó? Cartas de Cristo Brasil.com.br. Por este material. O material tá ali gratuito. É só baixar e ter a paciência de estudá-lo, tá? Porque não basta só ler, é um estudo, ok? Sou muito grato a vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. E sou grato a Jesus, né, por ter nos dado a oportunidade de entender realmente os seus ensinamentos. Namastê, fique com Deus, que assim seja.